Meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui na Casa do Caminho, Viamão. Nós aqui estamos hoje com a Samara Gonçalves e o nosso querido João Cândido. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é a trajetória das famílias na face da Terra, as problemáticas das famílias, né? Por que acontece tantas atribulações dentro das famílias? E, com certeza, nós temos as explicações dentro da doutrina dos espíritos, né? Através da reencarnação, através das diversas experiências que temos que passar aqui na face da Terra e resolver as nossas questões, né? Uns com os outros. No final das contas, tudo está resumido em nós resolvermos as nossas pendências, não é? Aquilo que prejudicamos, aquilo que nós fizemos de errado, muitas vezes, na condução das nossas questões, e que aflige, atinge outras pessoas. E no decorrer da nossa vida, nós precisamos refazer isto, né? Então, a reencarnação vem nos abrilhantar, nos abrir a consciência para que a gente compreenda que todos nós somos responsáveis por tudo que fazemos, né? E tudo que temos na nossa vida é consequência de nossas atitudes. Então, sejam bem-vindos, meus irmãos. Boa noite aí dos irmãos, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tu sabe, Claudinho, que é muito interessante esse tema da família e tem uma série de perguntas que a gente se faz e talvez o nosso telespectador também se faça, né? Por que às vezes acontece na família o pai ou a mãe, ou um deles, se dá tão bem com um filho, sabe? E vocês, mas esse filho aqui, ele me ouve, me escuta, me compreende, me ajuda, né? E daqui um pouco, na mesma família, tu tem, usando a música da Rita Lee, a Ovelha Negra, né? Aí tem aquele filho, assim, que é rebelde, que não bate a sintonia, que enfrenta o pai, enfrenta a mãe, sabe? Às vezes briga com o irmão. E a gente fica, mas se todos saíram do mesmo pai, da mesma mãe, o que explica, sabe, essa questão de um filho, às vezes, ser mais dócil, o outro mais agressivo, um compreende mais o pai, o outro compreende mais a mãe? Onde é que está a explicação disso, né? Então, essa é uma primeira questionamento assim, para fazer os nossos irmãos começarem a pensar e a entrar no clima, que com certeza, à luz do Espiritismo, no transcorrer da nossa conversa, traremos as explicações desse questionamento que eu estou fazendo aqui e muitos outros que virão, né? Samara, tua apresentação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O vídeo vai estar disponível sempre. Então, essa questão dos laços familiares permeia toda a nossa vida, né? A gente nem sempre é fácil a gente conviver em família. A gente tem, como o João disse, mais afinidades, não é nem questão de amor, questão de afinidade. O que explica essa afinidade que tu tem, né, com um familiar e aquela dificuldade, apesar de todo o amor, a dificuldade que tu vai ter com outro familiar, né, nessa convivência e em conseguir um ajudar o outro, mesmo todo mundo querendo se ajudar, o porquê, né, dessas questões. E a gente, no Espiritismo, a gente sabe, né, que não é uma vida só que vai nos fazer... Já começou a dar a resposta aí, né? Que não é numa vida só que a gente vai evoluir, né, são sucessivas vidas. Então, mais ou menos é por aí o caminho, né? Então, meus irmãos, por quê? Né? A gente vem com essas perguntas aqui, o nosso podcast, a nossa linha de raciocínio aqui do nosso estudo, né? dos nossos podcasts, não é para abrir debates vãs, nem causar polêmicas, né? Mas sim a gente tentar chegar num consenso, né? Nós falamos de reencarnação dentro da doutrina espírita e existe até uma palestra dentro do YouTube que fala na reencarnação como se a lógica da reencarnação. Né? Por que a lógica da reencarnação? Porque se nós
pararmos para pensar toda essa máquina construída, né, esse projeto todo construído, com relação às nossas escolhas, olha que bacana que é, se a gente analisar, né? Tudo que acontece na nossa existência, seja na passada ou que vai acontecer para nós, é fruto da nossa escolha. Tá? Então, essa máquina que trabalha inconscientemente na nossa trajetória, né? Ou seja, a lei do karma, a lei de ação e reação, como queiram chamar esse mecanismo de ajuste, né, individual, nós encontramos claramente na doutrina espírita, ou seja, dentro da reencarnação, ou dentro da própria projeção de vida individual de cada um, nós vamos encontrar exatamente isso, ou seja, livre-arbítrio, escolha, primeiramente, e resposta das escolhas. Olha que se a gente conseguisse fazer uma síntese, seria isso, ou seja, escolhas, livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é embasado em escolhas, porque senão seríamos meros máquinas, robôs projetados, e não somos. Uhum. Então, partindo desse princípio, a reencarnação ela tem uma lógica. Qual a lógica da reencarnação, se não é exatamente a contribuição, ou seja, o crescimento, o progresso daqueles indivíduos, seja qual for a situação que ele esteja envolvido. Ela sempre vai ser o sentido benéfico. Analisando isso, a gente consegue ver que as famílias que se constroem ao longo das nossas existências, elas estão aí para nos construir. Essa é a base, mesmo as piores famílias. Claudinho estava pensando. Então, só estou dando uma pincelada inicial para a gente começar eu queria dizer assim, que o que tu estás falando, eu estava aqui pensando, né, que todos nós estamos imersos nas leis morais, nas leis divinas, nas leis que regem todo o cosmo e também aqui o nosso planeta Terra, naturalmente. Então, eu vi tu falando aqui de lei do livre-arbítrio, né, da reencarnação. Então, a gente pode assim, pegar essa situação família e os seus problemas, né? Então, lei do livre-arbítrio. Tá? Eu posso, antes de encarnar, escolher quais desafios eu preciso vencer. Tá? Olha, na outra encarnação, vou dar um exemplo, eu prejudiquei a Samara. Nessa encarnação, a Samara vem na minha família porque eu preciso reparar algum erro da vida passada. Então, livre-arbítrio. Com isso, acarreta de nós estarmos trabalhando lei de causa e efeito. Tá? Absolutamente, tudo que a gente fizer de ruim tem que ser reparado. Tudo aquilo de bom que a gente fizer, a gente vai ter a colheita também. Então, a gente está aí dentro da lei de causa e efeito, lei de retorno. Lei de progresso, nós precisamos progredir. Então, eu individual preciso progredir e o planeta Terra precisa progredir. Então, quando eu consigo me alinhar com a Samara, nós dois estamos progredindo. E se nós estamos progredindo, o planeta está progredindo. Depois a gente pode puxar para a lei de sociedade. A família é a célula principal da sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem, sabe? A gente poderia citar uma a uma, mas até na palestra da Ana Margarete, que ela fez agora essa semana, ela puxou muito para a lei de amor e caridade. É na família que a gente vai trabalhar essa lei cósmica, a lei principal que rege o planeta, a lei de amor. Se a gente não amar aquele que foi um desafeto de vida passada, a gente não está cumprindo a nossa missão aqui. Então, a lei de amor permeia tudo isso. Então, não é à toa que a gente, pai e mãe, quando nasce uma criança, se beija, se adora, se faz projetos para aquela criança. A gente expressa ali todo um amor, provavelmente, e muitas vezes, a alguém que lá atrás eu tenha prejudicado. Então, é na família
que esse laboratório começa a acontecer essa escola, porque a gente vai estar exercitando o perdão, a gente vai estar exercitando o amor, né? É um hospital também ao mesmo tempo, né? Porque Sim. estamos reparando feridas do passado. Então a gente vê assim que esse assunto família, ele está todo ele, sabe, dentro das leis morais, das leis divinas. E a gente podia pegar um a um aí e começar a citar. Mas como a ideia aqui é fazer um ping-pong, depois eu retorno, deixo a Samara fazer um comentário. Isso que tu falou agora me lembrou, eu vi uma colocação do Rossandro sobre família, e que acho que vem bem a calhar agora aqui, porque assim, a gente precisa, né, tem essa questão da reencarnação, de todas aquelas relações que nós vamos ter em família para a nossa evolução. Mas também nós, enquanto estamos aqui na Terra, também temos que continuar convivendo em família até para que isso possa acontecer, né? E o que eu ouvi ele colocar, que eu achei muito bem colocado, foi que as famílias hoje em dia não estão mais convivendo, e os pais, na educação dos filhos, eles não estão mais educando e ensinando, estão só bajulando, só deixando fazer o que precisa ser, tipo, só agradando. Uhum. E o pai e a mãe não vieram aqui para agradar o filho, vieram para ensinar, para educar, para poder chegar o momento que a gente vai ter essa convivência, essa troca. Um precisa educar o outro, não bajular exatamente, senão a gente também acaba pecando e não conseguindo atingir aquilo que a gente veio aqui para atingir, né? Então tem essa ótica também de que, além da gente vir aqui juntos, a gente tem que efetivamente fazer o que a gente veio aqui fazer, né? O que fizeste do filho que eu te dei, né? Acho Exatamente. que é assim que está no Evangelho, né? Exatamente. Essa alma, né? E aí a gente pega também outras questões, né? O que fizestes das oportunidades. Uhum. Quando aí a gente fala da riqueza, o camarada que vem, né, com privilégios, né, que tem o poder do dinheiro, da riqueza, acaba não fazendo absolutamente nada com aquilo, apenas resolvendo as suas questões íntimas, o seu egoísmo ali. Então, o que fazemos das oportunidades que temos, seja ela qual for, a pobreza, por exemplo, né, aquele camarada que tem uma aprovação dentro da pobreza e só, né, reclama da vida todo momento, não entende, não compreende, não interage naquela sua aprovação. E aí, o que fizeste, né, com a oportunidade? Porque todas as vidas perante a reencarnação são oportunidades sublimes, essa é a compreensão. Uhum. E a família que nós estamos comentando aqui seria a ferramenta maior, ou seja, sem a família, não teria como ter esse projeto reencarnatório no planeta Terra. Se a gente parar para pensar, aqui tem um slide que que tá dizendo exatamente qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Como seria? A gente já parou para pensar? Como seria a Terra, cada um por si, Deus por todos? Né? Nenhum auxílio, nenhuma formação, nada se faria sem esse núcleo. Na família que a gente aprende a dividir, né? Tudo. A primeira lição de amor já começa, né? Na família, quando eu sou solteiro, tudo para mim, como é que é minha roupa, meu sapato, se eu comprar um carro, meu carro, né? Tudo é meu. Casei, tá? Tenho uma companheira ou um companheiro. Opa, agora, primeira lição de amor, divisão, nós. A nossa casa, o nosso carro, os nossos móveis. Aí depois vem o filho, né? Aí aumenta mais essa divisão. Esses dois agora preocupados a dividir. Agora com o filho, não, agora é o nosso bebê, vamos preparar o futuro deste bebê. Então, vê que a doutrina espírita, ela fala muito que nós temos que combater o egoísmo. E é na família aonde esse laço de amor, ele se fortalece. Então, eu deixo de ser egoísta, tá? E começo a dividir com a minha esposa, o meu esposo, o meu companheiro, com o meu filho ou com os meus filhos, sabe? Então, eu começo a pensar agora no outro. Então, realmente, a família é um laboratório do amor maravilhoso,
né, a gente começa a combater na família a principal chaga da humanidade, que é o egoísmo. E uma coisa importante também, tu falou de leis, né? Que são as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Quem não conhece, vai lá. Leis morais, né? E nós temos lá a lei de sociedade, né? Que a gente Sim, tanto fala na lei de sociedade. A lei de sociedade, na verdade, ela é intrínseca em todos os seres vivos. Se a gente pegar os animais, a gente vai ver essa lei trabalhando ativamente. Vai mexer lá numa cadelinha que está lá dando mamar para os seus filhos, lá, como é que ela vai proceder? Né? Ou seja, os instintos nossos é para proteger os nossos. A gente foi criado para isso. Uhum. Nós estamos aí com essas leis naturais que nos regem. E a família, ela é um mecanismo de união, de exercício da fraternidade, do amor, naturalmente. Porque mesmo o mais egoísta, ele ama a sua mãe, ele ama o seu pai, os seus irmãos são tudo para ele, sabe? Uhum. Se a gente vê as pessoas mais fora da lei, assim, digamos assim, tem esse instinto familiar. Ama os seus pais. Puxa a brasa para a mãe, né? Agora nós estamos no mês de maio, comemoramos o Dia das Mães, e numa das palestras aí que eu assisti, foi citado um exemplo assim do que é essa lei de amor, né? E aí citava um exemplo assim de que pode reparar, o Chico até que foi quem reparou isso. Num presídio pode faltar a esposa, pode faltar o filho, pode faltar os amigos, mas não pode faltar a mãe. A mãe não falta. Não falta, sabe? Então o que é isso? Amor, né? Então é o amor que vai tornando os laços de família mais saudável e o planeta vem a evoluir. Mas a pergunta é que a gente pode colocar: por que Deus permite, então, tá, que numa família, né, ocorram essas encarnações desses espíritos assim que às vezes não se dão? Vamos pipocar isso aí? Vamos ver se a gente consegue encontrar a resposta. A gente instigou isso aí no começo do nosso podcast. Né? E essa, na verdade, é uma das grandes problemáticas, né? Sim. Das famílias, que as famílias enfrentam, né? E sem conseguir muito bem levar isso adiante, porque a maioria das famílias que têm esses casos mais complexos, ou seja, inimigos, né? Que através de uma lei maior, ou seja, não tem como nós resolver uma situação, partindo pelo ponto básico, não tem como nós resolvermos um problema, ele lá do outro lado e nós aqui. Nós precisamos, seja ele qual for o problema, nós temos que olhar para ele, mesmo se ele for muito grande, a gente vai particionar, vai resolvendo um pouquinho de cada vez, mas a gente precisa encarar ele como algo que é preciso resolver, né? Então, os nossos desafetos é a mesma coisa, ou seja, nós precisamos resolver os nossos problemas com aqueles que nós prejudicamos. Isso é uma lei para, né, como diz o nosso evangelho, né? Quer me dar uma oferenda para Deus no altar? Primeiro, deixa a tua oferenda ali, vai lá e te reconcilia com teus adversários. Porque é isso que a lei pede para nós, é isso que a divindade pede para nós. Ou seja, não carrega mágoa no teu coração, porque esse vai ser o teu grande mal, o teu grande problema. Os teus inimigos que tu leva para a eternidade são os teus desafetos, aqueles que tu não conseguiu resolver, os problemas que ficaram, né? Grandes traumas, a psicologia fala isso, né? Hoje, claramente, grandes traumas que nós carregamos aqui, não só dessa vida, né? Traumas de infância ou de adolescente, enfim, mas também traumas de outras existências. E essas existências traumáticas, elas têm que ter uma solução em algum momento, né? E aí nós lá com a visão clara, lá no plano espiritual, nós projetamos junto com essa equipe maravilhosa de reencarnacionistas, né, de projetistas do plano espiritual, uma vida... Planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório, aonde um desses inimigos que nos faz tanto mal, ou nós fazemos tanto mal para eles, numa mesma família. Por quê? Porque na família, nós já agora abrimos o podcast aqui falando disso. A família, o instinto natural de uma mãe para com o seu filho
Isso é natural, é mais forte do que ela. A mãe está embasada numa lei natural. E aí imagina se essa mãe que amamenta o seu filho concebe ali um inimigo de uma outra vida. E isso é a grande chave da questão. Mesmo com a consciência ainda ativa, ou seja, esses traumas ainda estão no espírito, né? Mas a reencarnação nos traz uma grande chave, ou seja, um benefício, o véu do esquecimento, né? E mesmo que o instinto possa trazer rusgas e sentimentos ainda difíceis, o amor, o sentimento de mãe, o sentimento de pai, de filho, ou seja, a consanguinidade que a família traz para nós, essa proximidade, rompe esses sentimentos. E aí, então, a mãe vai tratar de um inimigo. E se ela fizer esse trabalho bem feito, né, os laços de inimizade, eles se rompem naturalmente. Às vezes não precisa nem de muita coisa, basta que a mãe seja mãe, o filho seja filho, o amor tem que vencer, pai seja pai. O amor tem que vencer esse problema do passado. Exato, né? Ou seja, tá aqui, meu irmão, tu tem um papel, cumpre o teu papel, não importa com o papel do outro, cuida do teu papel. Teu papel é ser pai, seja um ótimo pai. É ser irmão, é ser amigo, é ser mãe, seja isso. Faça com presença. Né? Às vezes os pais têm essa dificuldade de trazer o filho, principalmente o filho adolescente, para o seu lado, né? Mas seja pai. O amigo eles vão ter na escola, eles vão ter né? Mas seja pai, seja aquele ser que vai estar com ele em todas as situações. Perfeito. Não isso tem muito a ver, Claudinho, com... Pode deixar esse slide aí, em relação a esse slide que tu está colocando aí. Então, os laços de família. A gente tem uma grande família espiritual, né? Que se mantém, é aquela da afinidade, né? E quando nós reunimos aqui na Terra uma família consanguínea, tá? Ela vem justamente para fazer esse planejamento reencarnatório. Então, tu foi muito feliz aí no teu exemplo, né? Nós temos lá a grande família espiritual, mas quando tem um desafeto, uma desavença, vamos encarnar, e lá na família consanguínea a gente vai exercitar o amor. Né? E também, só para constar, muitas vezes vem a mãe que tem um problema com o filho, mas vem um outro espírito também afim que vai ajudar, né? Vai meio que polir essa relação, vai trabalhar como alguém que vai ajudar para que essa relação dê certo. Nunca é só, né, entre só um e outro, é a família como um todo. Sim. Né? Então pode vir um outro espírito que é simpático a todos, né, todos esses, para ajudar também nessa relação, para que tenha esse fim, que o amor vença no final. Né? O objetivo, na verdade, é servir de prova para uns, né? Uhum. E exercício para outros, ou seja, expiação para uns e prova para outros, né? Porque, na verdade, quando esse projeto reencarnatório é feito lá no plano espiritual, não é só de coisas ruins, né? Ou seja, se eu tenho afinidades com o João, por exemplo, ele é da minha família espiritual, está sempre comigo nas minhas encarnações. A primeira coisa que eu vou chegar lá, assim, posso ir para a família do João? É lógico que isso é uma lógica, uma lei natural de afinidade. Então, nessa forma de analisar, a gente vai ter muitas pessoas que são afins da gente e que o planejamento coloca justamente por méritos. Porque se a gente tem laços de coração realmente, nós nunca mais vamos se separar. A gente pode estar separado entre tempo e espaço, mas os laços do sentimento nunca vão se separar. Né? Quando a gente fala aqui da morte, né, que do ente querido que desencarnou, né, esqueçam, a morte não existe. Ou seja, nunca mais nós vamos deixar aqueles que amamos, e nem eles a nós. Então, quando se faz um projeto reencarnatório, a primeira coisa que os espíritos fazem é alicerçar esse projeto. Ou seja, para que esse projeto dê certo, vamos colocar esse junto com esse, que se adoram, se afinizam, esse vai ajudar esse. Não é só dívidas. E aí está a explicação de por que na família tem aquele... às vezes a mãe
tem facilidade de se abrir com um determinado filho. Por quê? Aquele filho, no planejamento reencarnatório, ele veio naquela família justamente para ser o apoio, a força para vencer a dificuldade daquele outro filho que às vezes é o problema, sabe? A ovelha negra, como eu estava brincando agora há pouco. Então, aquele filho da simpatia é o que vai, não, mãe, olha, compreende fulano, sabe? Perdoa, né? E a mãe desabafa com aquele filho ou aquela filha, né? Porque sabe que ali tem uma prova difícil a ser vencida. Então, a família ela é constituída de espírito simpático, que um ajuda o outro a vencer a prova daquela família. Então, por isso que se explica lá no começo o questionamento, por que Deus permite, né, que na família nasçam aqueles simpáticos e os antipáticos, né? Porque os simpáticos se ajudam a vencer a dificuldade. Acho que está nesse slide, João, a tua... planejamento espiritual, né? São teu, questões singulares ali, né? Teu gancho, se viesse na família, porque a gente vem reencarnar para evoluir, né? Só os simpáticos se a gente não ia evoluir, todo mundo, eu me dou com ele, a gente vinha aqui a passeio e voltava. Exatamente. E seguia tudo igual, né? Então a gente precisa, quando a gente vem... Bela sacada, Samara. Boa, quando a gente vem, a gente se programa, né? A reencarnação, ninguém fica aqui à toa. Tem toda uma programação e a gente tem coisas para chegar lá quando voltar com aquilo evoluído, né? E a gente precisa, aparando essas arestas, é só assim. Então, às vezes a gente reclama muito que tem um problema, que tem uma dificuldade com alguém, mas a gente pediu aquela dificuldade. A gente muitas vezes implorou para que tivesse aquilo ali, para que a gente possa evoluir e ir aparando essas arestas com cada um. Então, quando a gente vê um problema, quando a gente vê alguém que a gente tem dificuldade, a gente pode começar a olhar como uma oportunidade de evolução. E não só como por que Deus permitiu isso? Né? Tentar virar a chave do olhar de como a gente vê essas questões. Né? Tem um exemplo que eu sempre costumo salientar, que é do livro Renúncia. Os irmãos Chico Xavier já leram, né? Renúncia de Chico Xavier, que é um livro que trata exatamente disso, ou seja, a Alcione, que é a protagonista da obra, ela habita num planeta já mais evoluído, né? Vamos falar em nomes aqui, mas um planeta mais evoluído. E estou usando ela como exemplo para que a gente entenda que quando ela pediu para vir, porque o noivo de muito tempo iria reencarnar, e iria reencarnar numa posição muito ruim, muito difícil, assim, porque ele ainda estava numa situação ainda bem abaixo dela, espiritualmente, os mentores dela, ou seja, os amigos lá do plano espiritual que orientavam ela, os orientadores, chamaram ela e disseram assim, minha irmã, tu tem certeza que é isso que tu quer fazer? Olha a preocupação, por isso que eu friso isso, porque a preocupação de um projeto espiritual é que sempre dê certo. Esta é a preocupação. Nenhuma encarnação é para que o irmão se dê mal. Agora tu vai para lá, agora tu vai ter que pagar o que tu fez. Não é dessa forma que as coisas são naturalmente. Ou seja, mesmo que a gente tenha que passar por uma dificuldade, é ancorado a nossa vida de muitas coisas boas que vão fazer a gente passar por aquilo com mais suavidade se a gente compreender. Então, Alcione diz, não, eu estou preparado, eu quero. E ela veio e teve, depois, leiam um livro que é fantástico, é maravilhoso, bom. Tem a história toda dela, e ela reencarna com a missão de proteger, amparar e sempre guarnecer esse noivo, né? o noivo dela, que é, no caso, por quem, e também alguns outros familiares, ou seja, ela não precisava vir aqui, ela veio por amor, por um sentimento que vai muito além daquilo que a gente consegue compreender hoje, né? Então, mas o que eu digo é que a preocupação sempre de um projeto encarnatório é o bem. Então, nenhum projeto vai ser feito em cima de, não, agora esse irmão precisa se dar mal, esse irmão agora ele precisa pagar por todos os seus pecados. Não,
esse irmão precisa passar por essa experiência, mas como é que a gente vai fazer para que ele vença essa experiência com entendimento, ou seja, que isso seja realmente produtivo para ele, não apenas um mal, né? E essa forma de pensar vai diminuindo a carga do mal sobre nós, né? Sobre as nossas questões. Porque, na verdade, quem é que dá essa dosagem? Somos nós mesmos. Nós podemos passar pelo inferno, digamos assim, sorrindo. Ou, né, desesperado, como nós quisermos. Porque o peso das nossas provações é nós que vamos dar. Quando entendemos que tudo que nos acontece, ou tudo que está projetado para nós, é de fato para o nosso bem. Todas as reencarnações, todos os processos encarnatórios. Então, eu queria deixar... Eu gostei da tua chamada aí, citando esse exemplo aí, do livro Renúncia, para dizer assim, ó, que a literatura nos fala que os espíritos que se encontram num estágio mais evolutivo, eles podem fazer a escolha das provas. Então, o cliente falou, não, eu vou lá para ajudar aquela pessoa. Então, ele está numa situação já mais evolutiva, onde ele tem méritos para escolher a prova. Não, olha, eu quero evoluir nessa área, né? Ao passo que nós temos irmãos que são reticentes no mal e que, sei lá, cometem homicídios, fazem, sei lá, coisas horripilantes aí, né? Então, esses espíritos, eles chegam no plano espiritual, eles não têm esse mérito, às vezes, da escolha da prova. Não, olha, tu prejudicou fulano, tá? Tu matou uma pessoa lá, tu tens que reparar, é compulsório, a palavra é essa. Então, aquele espírito que não evoluiu o suficiente, o anjo da guarda dele, com uma visão mais amorosa, mais evolutiva, compreendendo tudo que está envolto ali, ele orienta e coloca de forma compulsória, entendeu? A reencarnação, ele faz o planejamento para aquela pessoa que não tem condições de planejar a sua reencarnação. Então, vê como é importante nós trilharmos o caminho do bem, fazer o bem, continuar nesse projeto evolutivo individual, nosso, né? Fora da caridade não há salvação, fazer o bem, né? Para que quando nós tivermos que lá em cima escolher as provas, a gente tenha esse livre-arbítrio de poder escolher, né? Tenha condições, né? Tenha na condições, verdade, né? Porque tem pessoas, não é nem por mal, não tem condições Não tem ainda de escolher. É uma proteção, né? E normalmente nessas encarnações, eles têm personagens chaves ali. Ou seja, uma mãe que já evoluiu o suficiente, que volta, que já está numa ascensão, tipo da Alcione, né, do livro, um espírito que já está numa ascensão, que vem, não, deixa que eu vou proteger, eu vou ficar com ele, mesmo que seja um projeto encarnatório dos mais difíceis, né? Vem uma mãe, né? Vem um pai, vem um irmão, vem um amigo próximo que vai amparar, que vai ajudar, sabe? Então, é impressionante. Está perfeito ali com o que tu está falando, né? A família é esse projeto divino. A gente não está se dando conta, mas a gente está falando aqui de projetos divinos, né? Projetos divinos. Tá? Então, reencontros, perdão, né? Ajudar, estender a mão para aquele companheiro que ficou mais atrasado, né? Então, a família é um projeto divino, não é uma coisa do acaso. E onde está o acaso nisso, né? Às vezes a gente pode dizer, tudo bem, a gente não é robôs, né? Nós não somos programados aqui. Mas os pontos, ou seja, tudo que a gente fez é uma... Como é que eu posso... Os espíritos mais adiantados conseguem ter essa visão futurista através de uma análise. É a mesma coisa que tu analisar um gráfico, né? Sim. Vamos pegar um gráfico de venda ali, né? A gente tem uma média mensal de venda, né? Eu sei mais ou menos que quanto aquela equipe vai atingir no final. O potencial que ela tem e o que ela fez no passado. Ou seja, o passado de uma história é a análise que os espíritos fazem para projetar uma vida futura. Então, não tem como tu
Não, agora esse irmão saiu da treva aqui, agora ele vai virar um sacerdote aqui. Não é dessa forma. Ele fraquejou várias vezes, é uma prova muito a evolução difícil não dá saltos. Não. Como diz a música do Lu, é a passos de formiga e muitas vezes sem vontade. Né? Então, tá tudo certinho, tudo organizado. Só que, logicamente, os espíritos, eles estão torcendo ali, os nossos mentores, nossos protetores, estão torcendo que a gente faça boas escolhas, para que as coisas sejam, né, cada vez mais dê certo na vida daquela projeção, daquela família. Mas existe o livre-arbítrio. Ou seja, aí nós vamos falar daquela roda de Sansara dos budistas. Você já ouviu falar? A roda de Sansara dos budistas, que fala que o irmão, ele passa aqui 80 anos de uma encarnação cheia de processos viciosos e tal, aí ele desencarna, vai para o plano espiritual, volta, de novo, tudo de novo, não evolui nada, fica nos mesmos erros, nas mesmas questões, nos mesmos vícios, até pior, contrai uma porção de outras dívidas, e aí ele fica nessa roda de Sansara. E aí o que acontece para que esses irmãos saiam desse ciclo vicioso de encarnações pesadas? Família. É a família que vai fazer com que eles apontem. Aí um espírito lá que gosta muito desse irmão e diz assim, não, eu vou ter que intervir, eu preciso ajudar. E por amor eles vêm, então muda o curso desse ciclo vicioso. Tira esse irmão, ajuda, ou seja, vive a vida dele, abdica das suas coisas em prol desse ser. E muitas vezes consegue, então, apontar uma consciência que está ali naquele ciclo vicioso. Né? Então, a roda de Sansara dos budistas é exatamente essa causa e efeito que a gente está estudando dentro da doutrina espírita, mas aquele que não consegue se desligar disso. Porque se a nossa vida é feita de escolhas, e eu não compreender isso, e as minhas escolhas forem sempre ruins, elas vão acarretar em processos difíceis. E eu não vou conseguir ascender. E qual é o nosso objetivo maior, o objetivo das famílias? É fazer com que as pessoas tenham uma progressão espiritual, uma progressão moral. Né? E se a gente não consegue fazer isso, muitas vezes o pai, né, a mãe que perde os seus filhos para o vício, para o crime, é uma sensação de perda, né? De não conseguir, sabe? Não conseguir fazer, fez de tudo, mas não conseguiu. É uma sensação de vazio, porque não cumpriu o seu papel, não cumpriu a sua missão, por N motivos. A gente não está avaliando aqui o motivo particular das pessoas, mas é um fato de se pensar, né? Porque o objetivo maior é sempre o progresso, é sempre a ascensão espiritual. Mas eu gostei desse gancho que tu deixou aí, picando aí, dos drogados, tá? Dessas provas. Tá? Eu estou preparando um trabalhinho para ser apresentado mais adiante, eu estava estudando, eu acho que é o Divaldo que falou numa palestra, num livro lá, de que esses espíritos que são reticentes no vício, falando da roda de Sansara. Da roda de Sansara, né? Sansara. Muitas vezes são espíritos que há milênios vêm no vício, sabe? Então, um pai e uma mãe, às vezes, quando tem no seio da sua família uma pessoa que, às vezes, cedo já vai para o vício e passa uma vida toda e o pai não consegue tirar do vício, são muitas vezes espíritos que estão nesse ciclo, mas o pai e a mãe vieram em missão para tentar tirar o filho desse ciclo vicioso, sabe? Nesta encarnação. Então, são provas difíceis, realmente. Tá? Então, mais uma vez, mostrando que pelo amor a gente consegue vencer. Né? Então, tu vai conseguir tirar um filho das drogas no amor. Não vai ser sei lá, dando surra, né? Amarrando no pé da mesa, né? Então, é através do amor que a gente vai conseguir fazer essa transformação, né? Então, mais uma vez, exemplos do amor na família, a lei maior, né? Eu teria um outro exemplo também, que a Ana Margarete citou na palestra dela, sobre esse tema família, né? De que havia um homem muito rico e ele tinha uma pessoa que
que lhe ajudava, né? E essa pessoa que o ajudava era uma pessoa muito jovem. E ao ver que aquele homem era muito rico e que já não tinha mais descendentes, esse jovem mata essa pessoa. E como ninguém ia reclamar a fortuna, ele ficou com todo esse dinheiro. E aí, vida que segue, esse jovem se casou, sabe? Viveu muito bem, usufruindo daquela riqueza, mas aquele espírito que sofreu lá com a morte, né? Ele viu que aquilo ali estava errado, né? E exigiu aquilo que era seu. E aí, então, a Ana Margarete, na palestra, falando que esse casal, mais adiante, veio a ter um filho. E na espiritualidade, qual foi esse filho? O homem que ele matou. Então, a fortuna que era dele, em última instância, vai voltar a ser dele. Porque quando pai e mãe morrer, vai ficar a fortuna para ele. Então, na realidade, aquilo não pertencia ao casal, pertencia àquele espírito anterior. Então, para ver que a vida, assim, ó, quando prejudicamos alguém, nada, absolutamente nada, fica impune. De alguma maneira, aqueles que a gente prejudicou na vida passada, nós teremos que, nesta vida, ressarcir o dano, né? Então, os exemplos, assim, ajudam a gente a compreender, às vezes, essa dinâmica da família, né? E dessa coisa da evolução, né? Que a gente vai evoluindo cada vez que se desprende no amor, que busca aquele filho drogado, que ressarce um dano do passado, e o mundo, com isso, vai evoluindo, né? E esse é um bom exemplo também para a gente perceber de que talvez a relação desse filho com o pai tivesse dificuldade, né? Desavenças, muita claro. Dificuldade, porque ele veio cobrar uma coisa. Exatamente. Apesar do véu do esquecimento, a gente tem aquele instinto, aquele sentimento fica marcado, né? Então, essa relação não vai ser fácil. E aí, muitas vezes, a gente pode, olhando só na vida daqui, pensar, coitado daquele pai, o filho nunca, né, não aceita o amor, não entende. Uhum. Então, por isso que o amor do pai vai ter que transcender tudo isso que aconteceu, né? Porque, na verdade, ele também vai estar reparando aquilo que fez antes. Tem um filmezinho no YouTube que é a reencarnação de Segismundo, vocês já ouviram falar, né? A obra de André Luiz, que fala exatamente essa historinha, né, de uma família, né, que tiveram um problema bem comum, né, dois sócios ali, eu sei que um pegou a mulher do outro, aí acabaram suicídio, morte e tal, foram para o plano espiritual e aquele problema não foi resolvido, né? Eu não quero contar a história para não dar spoiler aqui, mas é o desencarne, a reencarnação de Segismundo, né? E ali nós vamos encontrar um trio, né? Ou seja, um casal que se desfez por conta de um outro, de um outro personagem, e lá no plano espiritual, então, esse personagem que causou tudo isso, né, pede numa próxima vida para nascer na mesma família como filho daquele casal. Então, aí a gente começa a ver que como é importante a gente compreender essas questões espirituais, como é importante a gente compreender que realmente o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, eles são, na verdade... Tu tem esse slide? Tem esse slide. Eles são, na verdade, meus irmãos de fato. Vamos achar esse aí, qual é que é? Esse aqui, né? Esse aí, ó. Quer ler para nós? Sim. O que tu está falando é exatamente isso, que para muitas pessoas leigas, a gente acha que o pai e a mãe conceberam, criaram, vou usar um termo assim material, criaram um filho, tá? Não, o pai e a mãe, dentro das leis naturais, né, espermatozoide, o óvulo, deram matéria para um filho. Mas esse filho não é cria.
o espírito, tá, veio em missão ali, para que nem a história do Segismundo que tu está falando, né? Então, o pai não cria o espírito do filho, mas cumpre-lhe auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Né? É um instrumento. É um instrumento. É um veículo. Né? Ou seja, Samara falou das tendências, né? Sim. Aquele outro exemplo, né? Então, o pai, ao perceber as tendências do filho de revolta, de ódio, sabe? De drogas. Item, né? Os pais devem aplicar-se ao estudo dos bons e maus instintos que os filhos trazem das existências anteriores. E aí vem a história. Olha, vamos lá na passagem de Jesus. Sim. Onde chega o irmão e diz assim, mestre, a sua mãe e a sua irmã, ou seus irmãos, estão lá fora. E o mestre diz assim, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Ou seja, na época, né, Jesus foi... vamos, só um pouquinho. Jesus desconsiderando a sua mãe que lhe criou. Não, meus irmãos. Hoje nós entendemos o que Jesus quis dizer. O exemplo que ele quis dar e o ensinamento que ele quis dar naquela passagem. Ou seja, qual a importância da minha mãe sanguínea, né? E das minhas irmãs, com relação a todos que estão aqui nesse momento, aquela plateia que estava ouvindo ele. Qual a importância? O que representa na espiritualidade a consanguinidade quando a gente consegue compreender? Ou seja, um veículo, um instrumento. Então, a consanguinidade no planeta Terra é um instrumento, é uma forma de nós obrigatoriamente ou compulsoriamente, como o irmão falou ali, estar perto, porque se não tivéssemos esse complexo familiar, as coisas não teriam como ser organizadas, porque qualquer instituição na face da Terra começa-se pelo exemplo familiar. A nossa primeira instituição é a família, é aqueles que estão mais próximos, o nosso próximo mais próximo, né? É a família. Como a doutrina nos fala. Mas quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? Dito por Jesus, todos os seres que estavam ali e todos os seres criados por Deus, porque Jesus é criatura. Jesus não é criador, Jesus é criatura, assim como todos nós. Nos dando um exemplo de que Jesus, um espírito altíssimo, alcançou a sua angelitude por méritos, e todos os seres criados por Deus têm a mesma possibilidade. Então, todos nós somos irmãos, trocando por miúdos. Família universal. Família universal, né? Família universal. Mas tu deixou um gancho maravilhoso aí, Cláudio. Enquanto sou o homem dos ganchos. Não. Nós, espíritas de todas as religiões, sabemos que viemos a este mundo para fazer o bem ao próximo. Tá? Então, o próximo, mais próximo ao qual nós temos que fazer o bem, está dentro da nossa família. Tá? É esse resgate, a gente está o tempo todo falando aqui de resgates, né? Então, o bem que eu tenho que fazer ao próximo começa na minha família. Amando, perdoando, encaminhando, dando estudo, fazendo tudo, absolutamente tudo, para que aqueles espíritos percam as más tendências, possam encontrar Deus, possam evoluir enquanto espíritos, né? Porque é ali que nós temos que exercitar a caridade. Depois disso, como Jesus, né, com uma visão maior, compreendendo que a sua família era muito mais do que a família da carne. Né? Meus irmãos são todos filhos de meu pai, né? Então, o bem, Jesus veio para fazer o bem para a família do planeta Terra, porque ele é de um espírito de um alcance, uma magnitude incalculável para nós. E também colocando a questão de que Mas esse exercício do amor começa na família, do bem e da caridade, né? Não, também deixando essa parte, né, porque aqui nós temos o slide, necessidade de honrar pai e mãe. Isso é condição sine qua non, né?
Ou seja, com certeza, nós não temos que desrespeitar pai e mãe e nem tratá-los como se eles fossem qualquer pessoa, não é? Não foi essa a mensagem de Jesus, né? Sim. Mas colocando a importância de que todos somos irmãos, é a maior máxima que ele colocou nessa ideia, foi essa. Só que, lembrando também que quando ele estava, né, sendo crucificado, levando a cruz, crucificado, ele olhou para o João e disse, cuida dela como se ela fosse a sua mãe. A importância que Jesus dizendo para o João, cuida dela, como se ela fosse a tua mãe e tu, seu filho. Né? Aí nós temos uma outra passagem que retrata exatamente isso. Lembrando que Jesus foi um excelente filho, um excelente irmão, ele como um ser de luz, de entendimento maior, com certeza, essas coisas, essas picuinhas que nós ainda vivemos, ele não tinha, porque ele estava acima dessas coisas. Então, não podemos achar que Jesus realmente desrespeitou sua mãe, suas irmãs, né? Mas nos deu um ensinamento de que realmente nós precisamos estender a mão também. Essas picuinhas de família existem, cara. Agora tu falou, exemplo, a própria família de Jesus, aos relatos de algumas literaturas que eu andei já olhando, diz que os irmãos de Jesus, muitas vezes o chamavam de louco, de visionário, porque não compreendiam, não entendiam a missão de Jesus. Então tu vê que numa família onde tem Maria, um espírito tão evoluído, o próprio José também, né? José, para nós, né? Jesus, então tinha os irmãos que não eram tão evoluídos e que se queixavam, né? E faziam as picuinhas, diziam, pô, mas esse cara aqui não trabalha que nem nós, esse cara só quer filosofar, só quer falar, né? Então todas as famílias vão ter as picuinhas, né? Sim, exatamente. Então é interessante, né? Já nos conhecemos, pô. Aqui tá nos clareando, né, nesse slide, que, na verdade, todos nós que estamos aqui nesta família, isso é bom a gente compreender, nós já vivemos outras experiências juntos. Não é à toa que nós estamos aqui juntos. E quanto mais afinidade nós temos com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, mais esses laços é de mais tempo. Né? Tem espíritos que vão à eternidade juntos, né? Porque realmente se afinizam, não querem se deixar. E a espiritualidade não proíbe isso, porque, muito pelo contrário, nós temos aqui nos amar, nós estamos aqui para aprender a amar. Então, aqueles que querem trilhar juntos, que seja projetos juntos. Uma hora eu venho como pai, outra hora eu venho como filho, como irmão, outra hora como amigo do peito, outra hora como esposa, outra hora como filho. Então, esses laços de família, eles se estendem à eternidade. Por quê? Porque nós somos eternos, né? Espírito, fluido, universal, inteligente, nós somos eternos. Aliás, imortais. Né? Eternos não, imortais. Então, se nós somos imortais, imagina quantos seres nós já trilhamos nas nossas famílias, né? Vamos fazer uma projeção aqui para os irmãos compreenderem. A doutrina espírita nos diz que nós temos, em média, uma vida de 70, 80 anos. E aí, em média, nós ficamos no plano espiritual em torno disso, ou 50, 60 anos. Tá? Vamos fazer uma média. 60 anos eu vivo na Terra e 60 anos eu vivo no plano espiritual. Isso dá em tempo, 120 anos. Então, um século. Vamos pegar 120 anos, tá? Vamos pegar um século. 50 anos eu vivo aqui, 50 eu fico esperando lá no plano espiritual, na erraticidade, como a gente diz, é aquele período que tu fica lá no plano espiritual esperando para reencarnar. Então, se 100 anos, 1000 anos eu encarnei 10 vezes, 8 vezes. Um pouquinho menos. Em 2000 anos, 16 vezes. Então, em 2000 anos, eu tenho 16 famílias diferentes, né? Dentro dessas famílias, logicamente, que muitos são os mesmos espíritos que estão juntos. Então, esse cálculo papéis, é legal, né? Que quando a gente fala em reencarnação, a gente
compreender que não está jogado. Aí eu pego qualquer espírito que está lá no plano espiritual e jogo na nossa família. Não tem como. Nós estamos dentro de leis, principalmente lei de atração. Né? E os inimigos, que a gente sempre fala, né? Agora meus inimigos, porque aí eu não tenho afinidade. Não, meus irmãos, se tu tem algum processo com esse irmão, a tua afinidade com ele é negativa, mas existe. Ou seja, tu contraiu a afinidade através do erro. Né? Porque, aquele irmão não tem nada a ver com ele. Pô, tu não tem nada a ver com ele, não tem nenhum contato com ele. Por que tu prejudicou ele? Não tem nenhum sentido nisso. Sim. Então, quem é que as pessoas mais prejudicam, irmão João? Não são os familiares. As pessoas não vivem brigando com seus familiares. Por que isso? Porque eles estão ali, juntos. Quando a gente tem união, nós temos uma coisa chamada atrito. Já viram falar? Quando a gente caminha, a gente faz atrito. Ó, o pé... Olha ali o exemplo da família Simpson ali, porque a pessoa que fez esse slide lembrou da família Simpson, né? Estão sempre brigando, mas estão se amando. Estão sempre juntos. Estão sempre juntos. Ali é família. Nós estamos juntos. Aí é para testar as nossas questões. A minha paciência, a minha tolerância, a minha fraternidade, a minha amorosidade, sabe? A minha inteligência, tudo isso. Então, se eu não tenho como exercitar esses sentimentos que vão me fazer melhorar, como que eu vou testar isso? Aonde que eu vou testar isso? Lá, fazendo yoga embaixo de uma árvore? Não. É nas lidas. É resolvendo o problema dos filhos, que muitas vezes deixa de ser egoísta, né? Eu vou me envolver no problema do meu filho, mas eu estou deixando o meu. Eu tô exercitando a fraternidade, eu estou deixando o meu egoísmo. Quando eu vivo, muitas vezes, o problema das pessoas, que eu tento ajudar as pessoas, que eu saio de mim, eu estou exercitando. Então, na família, a gente faz isso diariamente, praticamente. Sim. Os pais, até os irmãos mais velhos, os avós, né, que abdicam a sua vida, chega lá num certo momento que só querem viver para os filhos, querem deixar tudo que conquistaram para os filhos, para os netos. Por quê? Porque eles estão exercitando exatamente o que a gente veio fazer aqui. Fraternidade, né? Por aí vai. Eu queria lembrar agora que a gente está o tempo todo nesse nossa conversa aqui, como se fosse uma conversa de botequim, porque cada um dá o seu pitaco, né? Eu acho que é unanimidade, que ficou muito claro para quem está nos ouvindo, nos vendo, e que não conhecia a doutrina espírita, de que toda a família, na realidade, elas são espíritos que se encontram e que precisam vencer dificuldades para continuar evoluindo, tá? Então, eu queria chamar a atenção que isso tudo está no Evangelho e no Livro dos Espíritos. E recomendaria a todas as famílias que adquirissem o hábito do Evangelho no lar. Porque quando a gente estuda a verdade, vos libertará, né? Quando a gente estuda o Evangelho, tu começa a compreender essa dinâmica. A gente falou, acho que mais de uma vez aqui, de que família é escola e é hospital. Então, ao ler, ao fazer o Evangelho no lar, a gente vai estar lendo os ensinamentos de Jesus, tá? A gente pode pegar o Livro dos Espíritos também, que vai trabalhar isso, vai trabalhar as leis morais. Então, como é importante que as famílias tenham religiosidade. Eu não quero puxar a brasa, todo mundo tem que ser espírita. Não, vamos respeitar todas as religiões. Religião boa é aquela que te transforma num ser melhor, né? Mas que as pessoas exercitem a religiosidade, que façam o evangelho. Eu não tenho simpatia pelo Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Pega a Bíblia, lê, pega os trechos. Ali tem excelentes ensinamentos, mesmo no Antigo Testamento, né? Então, façamos o Evangelho no lar, porque naquele momento ali, todos estão em paz, aberto, vibrando bons pensamentos, sabe? E aí, possibilitando que os bons espíritos, que o anjo da guarda, né, venham nas nossas mentes
nos intuindo, às vezes, ao perdão, à compreensão, à fraternidade em família, sabe? Então, como é importante que as famílias façam o evangelho no lar, né? Eu não sei se queres falar, ou a Samara, como é que a gente faz o evangelho no lar, Samara? Uhum. Por favor, Samara. Acho que é importante, né, para quem não pratica, assim, não Sim. faz, né? O evangelho é um momento que tu vai combinar com a tua família, né? Que mais pessoas possam participar da família. Um convite, não é uma obrigação, né? A gente convida e vai fazer toda semana, mais ou menos naquele mesmo horário, pegar, colocar uma aguinha para cada um tomar em cima da mesa, pegar o livrinho que tiver, se tiver o evangelho, ou como o João falou, se quiser fazer com a Bíblia, enfim. Mas o evangelho é mais fácil até para o entendimento, para a gente conseguir conversar e debater, principalmente para quem está começando, né? A última. Vai pegar o evangelho, pode abrir ao acaso ou pode abrir na ordem, e aí toda semana tu vai ler aquela passagem e vai conversar sobre aquilo ali. Vai fazer primeiro uma oração, né? Pedindo que os bons espíritos estejam ali com a gente, que a gente possa, né? E se preparando para aquele momento do evangelho, vai ler aquela passagem, vai conversar o que cada um entendeu, porque com essa leitura a gente vai conseguir aos poucos ir colocando isso na nossa vida, né? Ou pelo menos a gente tá naquele agito, a gente para e fica numa energia do bem dentro de casa, né? Uhum. Depois a gente vai fazer uma outra oração de encerramento, cada um vai tomar a sua aguinha ali do evangelho, vai ficar a aguinha fluidificada, e toda semana, é bom que você faça toda semana, né? Sim, com uma certa disciplina. E aí a gente poderia colocar para os irmãos aqui que nós temos várias casas espíritas e todas elas fazem o evangelho no lar online. Uhum. Então, nós, da Sociedade Espírita Casa do Caminho, nós temos sempre nas quartas-feiras, às 19h30, o nosso Evangelho no Lar online. Sempre se faz uma leitura do Evangelho, e depois, aos sábados, às 14h30. E a Senol, fala do nosso Evangelho da Senol, que eu participo também lá, Claudinho. Sim, o nosso Faz Evangelho da propaganda Senol. aí. Nosso Senol é nas terças-feiras, às 21h, no canal Senol, Mensageiros de Luz, que também, faça chuva, faça sol, nós estamos lá, terças-feiras. O Evangelho ele dura em torno de 1 hora, mas é um Evangelho com comentários, com os irmãos que fazem comentários, e também toda a participação do público, né, dando as suas contribuições, e depois, no final, o momento de oração, que é bem bacana também. Então, a gente tem, vamos pegar esses dois exemplos aqui de evangelhos, né? A característica da Sociedade Espírita Casa do Caminho, né? Por questões de tempo, fazer um evangelho menor, tá? Com um comentário ali, sempre tem um irmão que estudou aquilo ali, vai fazer os comentários pertinente àquele assunto, porque às vezes no evangelho tem alguns temas que precisam de uma explicação, né? E a característica do evangelho lá que a Senol realiza é algo um pouco parecido com um podcast quase, né? Isso. Lê o evangelho, faz um estudo, né? Faz o estudo ali, e as pessoas, normalmente 2 ou 3 convidados, né? Dão a sua opinião, e quem está de fora também pode dar o seu pitaco, né? Isso. E o intuito, na verdade, né, é que a gente conheça o que o nosso Mestre Jesus quis colocar para nós, né? E que essas leis de conduta que o Evangelho está sempre produzindo e promovendo nas pessoas, que no momento que a gente consegue jogar essas informações do Evangelho para dentro das nossas atitudes, da nossa vida, é onde começa, então, a nossa ascensão, ou seja, a nossa transformação. A forma mais inteligente da gente resolver os nossos problemas, né? Ou seja, com serenidade, com entendimento, sem revolta, sem importar aquilo que a gente realmente está passando, né? Mas sempre alicerçado por uma inteligência suprema, por uma luz suprema, que é a luz do Evangelho dentro do nosso planeta. E assim, eu acredito que a gente já deve estar se aproximando, querendo se encaminhar para o final. Vamos dar os nossos... E eu vejo assim, que considerações finais. Nós estamos encarnados no planeta Terra, estou falando coisas redundantes para quem não é espírita, né? Mas o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Então, todos nós
em família, no trabalho, na saúde. Às vezes estamos passando por provas difíceis, mas muito bem falou a Samara, em determinado momento, provas escolhidas lá no planejamento reencarnatório. Tá? Não, eu vou nascer em tal família, eu vou ter, como Segismundo, ele teve um problema no intestino em decorrência que ele tinha esfaqueado uma outra pessoa na vida anterior. Né? Pô, tá dando os spoilers aqui, não era para dar. Enfim, e onde é que está a cura, o nosso melhoramento? A gente também tem um programa aqui nas quartas-feiras, que é um momento de orações aos necessitados, né? Na primeira parte do programa, a gente procura trabalhar a profilaxia, ou seja, o que eu preciso fazer para não adoecer ou para vencer as minhas dificuldades. E de onde é que a gente vai retirar esse subsídio? Do Evangelho de Jesus. Então, a gente vê que o Evangelho de Jesus, ele te traz orientação, ele te traz consolo, ele te traz a cura para os problemas que a gente está passando. Então, a gente faz esse convite para que as pessoas abram mais o Evangelho, estudem mais, façam o Evangelho no lar, participem. Está difícil fazer o Evangelho no lar, participa daqueles que já estão prontos online, mas procura alimentar o seu espírito com coisas boas, não só com noticiários e programas que tem uma faixa vibratória muito ruim, te coloca para baixo. Então, nós temos vários programas nos canais abertos que tu olha aquilo ali e diz assim, o mundo não tem mais solução. E ao passo que quando tu faz um evangelho, tu abraça teu filho, tu sente aquele clima maravilhoso dentro da tua casa, tu sai dali assim com um pensamento, puxa, o mundo tem solução, sabe? E é através do amor, é através dos ensinamentos de Jesus. A gente pode ampliar um pouco mais através da doutrina espírita. Acho que seria o meu pitaco final, Claudinho. Passo para vocês. Então. Isso aí. Vamos se encaminhando aí, então, para o nosso final, hoje, do nosso podcast, um assunto muito interessante que a gente abordou hoje, né? Tudo que se relaciona à família é muito interessante, né? Porque a gente convive diariamente com os nossos processos e precisa estar ciente das nossas responsabilidades, né? E a doutrina espírita vem realmente nos clarear um pouco qual é o nosso papel. Então, fico muito feliz de a gente abordar esses temas, né, João, poder clarear um pouco. E os nossos canais aqui na Casa do Caminho estão sempre abertos para perguntas. Se vocês quiserem, no vídeo mesmo, fazer alguma pergunta, a gente vai responder da melhor forma possível dentro das nossas redes sociais, seja no Facebook ou no YouTube aqui na Casa do Caminho. Então, Samara, por favor, o teu considerações finais. O que eu diria é para todo mundo aproveitar. A gente, quando está aqui, não é à toa, aproveitar a família da gente, aproveitar mesmo as dificuldades que a gente tem dentro de casa para aprender, para aproveitar também esses evangelhos que nós temos, o evangelho ou a Bíblia, enfim, para a gente se encher de coisa boa, se encher de energia boa e estar pronto para poder ajudar e auxiliar essa família e nos auxiliar também, porque às vezes a gente está aqui e a gente que é o ajudado, né? A gente pode achar que está ajudando, mas a gente que está sendo ajudado. Isso. Então a gente tem que se encher dessa coisa boa, né, de energia boa, se alimentar de conhecimentos bons, para que a gente possa nos ajudar o próximo e aproveitar enquanto a gente está aqui, né? Não adianta a gente fugir de um problema, não adianta a gente isolar aquele que a gente não gosta, é aqui que a gente vai ter que resolver. Perfeito, Samara. Maravilha. Gente, então chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast na Casa do Caminho Viamão, Casa do Caminho Viamão. As nossas RS, Casa do Caminho Viamão RS. Vocês podem visitar o nosso site. Lá no nosso site tem algumas obras que vocês já podem baixar, lá que são os PDFs das obras básicas. Temos as inscrições de cursos que vocês podem se informar lá, cursos do ESD e as programações das nossas
atrações, as nossas sessões aqui, né, nas quartas-feiras, nos sábados, os nossos atendimentos espirituais, também os nossos atendimentos fraternos. A também da Cenol, Claudinho. Isso. Como é que procura a Cenol? Isso, na Cenol também a gente está nas redes, né, no YouTube, Cenol, e também lá na nossa sede, que é na rua... Agora tu me pegou. Como é que é o nome do bairro? Bairro São Tomé ali. Então é a Rua São Tomé. Rua São Tomé 407, bairro São Tomé, Viamão, todos os sábados Quando estamos dá esse lá. branco assim, ao vivo é ruim. E aí estamos lá atendendo também com os atendimentos. Né? E o Evangelho do Lar. O Evangelho no Lar às terças-feiras. Terças-feiras, todas as terças-feiras, 21 horas. Então, pessoal, eu peço também que o pessoal divulgue, né, esses vídeos interessantes que a gente produz, né, nos canais. Isso é muito interessante, a gente colocar para o grande público, né, as informações relevantes, aquilo que a gente acha interessante para nós, para a nossa família. Né? Vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos levar para mais pessoas ideias salutares, né? Porque a gente pode, assim, ir apagando as más ideias, né, João? Eu acho que é importante a gente pedir que o pessoal compartilhe, porque a gente tem ali, cada um de nós, no mínimo 100, 200 contatos no nosso Facebook ali, ou no nosso WhatsApp. É tão fácil a gente pegar, compartilhar um vídeo desse lá para uma pessoa que às vezes está precisando ouvir uma palavra, principalmente o Evangelho e os momentos de orações que ajudam tantas pessoas. Então, pessoal, muito obrigado. Né? Até a próxima edição do nosso podcast Casa do Caminho Viamão. Valeu, pessoal!